Guerras persas. As guerras persas referem-se ao conflito entre a Grécia e a Pérsia no século V a.C., que envolveu duas invasões deste último em 490 e 480 a.C. Várias das batalhas mais famosas e significativas da história foram travadas durante as guerras. Estas foram em Maratona, Termópilas, Salamina e Plataea, que se tornariam lendárias. Os gregos foram, em última análise, vitoriosos e sua civilização preservada. Se eles tivessem sido derrotados, o mundo ocidental pode não ter herdado deles contribuições culturais tão duradouras como a democracia, a arquitetura clássica e a escultura, teatro e os Jogos Olímpicos. Origens das guerras. A Pérsia, sob o domínio de Dário, R. 522-486 a.C., já estava se expandindo para a Europa continental e subjugou a Jônia, a Trácia e a Macedônia no início do século V a.C. Em seguida, na visão do rei Dário, foram Atenas e o resto da Grécia. O motivo pelo qual a Grécia foi cobiçada pela Pérsia não é claro. Riqueza e recursos parecem um motivo improvável. Outras sugestões mais plausíveis incluem a necessidade de aumentar o prestígio do rei em casa ou reprimir de uma vez por todas uma coleção de estados rebeldes potencialmente problemáticos na fronteira ocidental do império. A rebelião júnica, a oferta de terra e água em submissão ao sátrapa persa em 508 a.C., e o ataque de Atenas e Eretria à cidade de Sardes em 499 a.C. também não foi esquecido. Quaisquer que sejam os motivos exatos, em 491 a.C. Dário mais uma vez enviou emissários para pedir a submissão dos gregos ao domínio persa. Os gregos enviaram uma resposta sensata executando os enviados, e Atenas e Esparta prometeram formar uma aliança para a defesa da Grécia. A resposta de Dário a essa indignação diplomática foi lançar uma força naval de 600 navios e 25.000 homens para atacar as Cíclades e a Eubéia, deixando os persas a apenas um passo do resto da Grécia. Maratona. Dário não liderou pessoalmente a invasão da Grécia continental, mas colocou seu general Datis no comando de seu exército cosmopolita. O segundo em comando era Artafernes, sobrinho de Dário, que talvez liderou a cavalaria persa de 2.000 homens. A força total do exército persa era talvez 90.000 homens. Os gregos eram liderados por Miltíades ou Calímaco e comandavam uma força total de apenas 10.000 a 20.000, provavelmente mais próximo do número mais baixo. A tática de ataque de longo alcance dos arqueiros persas era enfrentar a infantaria pesada dos hoplitas gregos com seus grandes escudos redondos, lanças e espadas, e organizados em uma linha sólida ou falange onde o escudo de cada homem protegia a si mesmo e seu vizinho em uma parede de bronze. Quando os dois exércitos se enfrentaram na planície de Maratona em setembro de 490 a.C., a tática persa de disparar rapidamente um grande número de flechas no inimigo deve ter sido uma visão impressionante, mas a leveza das flechas significava que elas eram amplamente ineficazes contra o bronze. Hoplitas blindadas. De perto, os gregos diminuíram seu centro e estenderam seus flancos para envolver as linhas inimigas. Isso e suas lanças mais longas, espadas mais pesadas, armadura melhor e disciplina rígida da formação da falange significaram que os hoplitas gregos obtiveram uma grande vitória contra todas as probabilidades. Segundo a tradição, 6.400 persas morreram, para apenas 192 gregos. Dedicatórias da vitória e estátuas foram erguidas. Para os gregos, a Batalha de Maratona rapidamente se tornou uma lenda. Enquanto isso, a frota persa fugiu de volta para a Ásia, mas eles voltariam, e da próxima vez, em números ainda maiores. Termópilas. Dentro de uma década, o rei Xerxes continuou a visão de seu antecessor Dário, e em 480 a.C. ele reuniu uma enorme força de invasão para atacar a Grécia novamente, desta vez através da passagem das Termópilas na costa leste. Em agosto de 480 a.C., um pequeno grupo de gregos liderado pelo rei espartano Leônidas manteve a passagem por 3 dias, mas foi morto por um homem. Ao mesmo tempo, a frota grega conseguiu deter os persas na batalha naval indecisa em Artemisium. Juntas, essas batalhas ganharam tempo para a Grécia e permitiram que suas cidades se fortalecessem para os maiores desafios que ainda estavam por vir. Salamina. A derrota nas Termópilas, embora gloriosa, permitiu que os persas fizessem incursões na Grécia.
Consequentemente, muitos estados agora entregues aos persas e a própria Atenas foi demitida. Em resposta, um exército grego liderado pelo irmão de Leônidas, Queubrotos, começou a construir uma muralha defensiva perto de Corinto, mas o inverno interrompeu a campanha terrestre. O próximo compromisso vital seria no mar em setembro de 480 a.C. em Salamina, no Golfo Sarônico. Os gregos mais uma vez enfrentaram uma força inimiga maior. Os números exatos são muito contestados, mas um número de 500 navios persas contra uma frota grega de 300 parece a estimativa mais provável. Os hoplitas haviam vencido em Maratona, agora era a vez da trirreme ocupar o centro do palco, o rápido e manobrável navio de guerra grego movido por 3 fileiras de remos e armado com um ariete de bronze. Os persas também tinham trirremes, mas os gregos tinham um as na manga, o grande general ateniense Temístocles. Ele, com 20 anos de experiência e a confiança de sua liderança em Artemision, empregou um plano ousado para atrair a frota persa para o estreito de Salamina e atingir a frota inimiga com tanta força que não tinha para onde recuar. Temístocles obteve uma grande vitória e os restantes navios persas recuaram para a Ásia Menor. O oráculo enigmático de Apolo em Delfos provou estar certo. Só uma parede de madeira o manterá seguro e as trirremes de madeira dos gregos fizeram seu trabalho. Mas ainda assim, este não foi o fim. Haveria mais uma batalha, a maior já vista na Grécia, e decidiria seu destino pelos séculos seguintes. Plateia. Depois de Salamina, Xerxes regressou ao seu palácio em Sousa, mas deixou o talentoso general Mardônio a cargo da invasão que ainda estava em curso. A posição persa permaneceu forte apesar da derrota naval, eles ainda controlavam grande parte da Grécia e seu grande exército terrestre estava intacto. Após uma série de negociações políticas, ficou claro que os persas não obteriam vitória em terra por meio da diplomacia e os dois exércitos opostos se encontraram em Plateia, na Beócia, em agosto de 479 a.C. Os gregos colocaram em campo o maior exército hoplita já visto, que veio de cerca de 30 cidades-estados e contava com cerca de 110 mil. Os persas possuíam um número semelhante de tropas, talvez um pouco mais, mas, novamente, não há números exatos acordados pelos estudiosos. Embora a cavalaria e os arqueiros tenham desempenhado seu papel, foi, mais uma vez, a superioridade do hoplita e da falange que ganhou a batalha dos gregos. Finalmente, acabaram com as ambições de Xerxes na Grécia. Consequências. Além da vitória em Plataia, na Batalha de Micale, na Jônia, aproximadamente contemporânea, a frota grega liderada por Leotíchides desembarcou um exército que eliminou a guarnição persa e matou o comandante Tigranes. Os estados junílicos foram jurados de volta à aliança helênica e a Liga Delian foi estabelecida para evitar futuros ataques persas. Além disso, os quersonesos controlando o Mar Negro e Bizâncio controlando o Bósforo foram retomados. A Pérsia continuaria sendo uma ameaça com estranhas escaramuças e batalhas ocorrendo através do Egeu nos próximos 30 anos, mas a Grécia continental sobreviveu ao seu maior perigo. Em C. 449 a.C., uma paz foi finalmente assinada, às vezes referida como a Paz de Calias, entre as duas civilizações opostas. Enquanto os gregos estavam eufóricos com a vitória, o Império Persa não sofreu um golpe mortal com sua derrota. De fato, o saque de Atenas por Xerxes provavelmente foi suficiente para permitir que ele se apresentasse como um herói que retornava, mas, como em outras guerras, não há registros escritos pelos persas, portanto, sua visão do conflito só pode ser especulada. Seja como for, o Império Persa continuou a prosperar por mais 100 anos. Para a Grécia, no entanto, a vitória não apenas garantiu sua liberdade do domínio estrangeiro, mas também permitiu, logo depois, um período surpreendentemente rico de empreendimento artístico e cultural que lançaria as bases culturais de todas as futuras civilizações ocidentais.